love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the pain that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding, love, keep bleeding, keep bleeding, love, keep bleeding, keep bleeding, love. You cut me open. Trying hard not to hear, but the talk's so loud. The piercing sounds fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. But nothing's greater than the rush that comes with your embrace. And in this world of loneliness, I see your face. Yet everyone around thinks I'm going crazy. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the pain that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding, love, keep bleeding, keep bleeding, love, keep bleeding, keep bleeding, love. You cut me open and it's raining all over me. Oh, I find it hard to believe I'll be wearing the scars for everyone to see. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the pain that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding, love, keep bleeding, keep bleeding, love, keep bleeding, keep bleeding, love. You cut me open and I. There's a fire starting in my heart, reaching and feel the pictures bring me up dark. Finally. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? Feliz da gente estar iniciando esse Café Cultura. Primeira vez que a gente está fazendo aqui no LinkedIn. Então, se der algum problema, algum pau no áudio aí, deixa a gente saber. Mas que bom que está todo mundo aqui com a gente, vocês se inscreveram. Ainda dá tempo de compartilhar com as pessoas, mandar para o amiguinho, alguém que você acha que vale aqui, falar de cultura nessa manhã e tomar um café com a gente aqui. Será muito legal. Comigo aqui está meu time, eu sou Guilherme Fransolin, sou um dos sócios fundadores aqui da Santo Caos. Comigo estão essas meninas, esse time incrível. Deem um oi aí, gente, que a gente vai passar essa manhã aí bacana com o pessoal. Bom dia. Oi, gente, bom dia. O áudio da Dea não saiu, mas aqui tem a Dea, a Adri e a Débora, todo mundo aqui para trocar ideias. Por favor, mandem perguntas, interajam com a gente, que a ideia é a gente conseguir trocar mesmo bastante informação. Eu vou compartilhar minha tela, me falem se vocês estiverem vendo, porque depois eu vou parar de ver vocês e aí dá um oi aqui, viu, gente, meninas aqui, se o povo tá conseguindo ver aqui. Bom dia, gente. Muito legal estar aqui com vocês. Saiu agora? Aí. Agora saiu. Muito legal estar aqui com vocês. Como o Gui falou, mandem perguntas. A ideia é ser um bate-papo mesmo. A gente vai apresentar umas coisas, mas a ideia é a gente
realmente fazer uma troca aqui. Boa. Estão vendo minha tela, meninas? Estamos sim, Gui. Sim. Sim, Então tá bom. Bom, gente, Café Cultura, então, começando. Estamos muito felizes, já falamos, né, de vocês estarem aqui. A gente espera conseguir fazer esse papo mais vezes, uma frequência mensal aí, se vocês gostarem, falem para a gente pensa em outros temas. Hoje a gente vai falar mais sobre implementação de cultura, que é um tema que às vezes dá muita dor de cabeça, é difícil para as pessoas implementarem, a gente vai enfrentar resistências, mas é legal a gente conseguir destrinchar isso. Nossa experiência é bem grande, a gente está completando 9 anos agora, daqui a um mês e pouquinho, já trabalhamos mais de 100 empresas, para quem não conhece a Santo Caos, para quem são os nossos colegas e amigos aqui de outros projetos, muito bem-vindos e bem-vindas por estarem aqui conosco. A gente tem um propósito que a gente acredita muito, que é o gerador da cultura, né, de fazer do trabalho um fator de felicidade para as pessoas e de evolução para a sociedade. Então, a gente espera muito conseguir contribuir um pouco mais para essa evolução, para essa transformação da sociedade. E a Santo Caos, nesses vários clientes que a gente trabalhou aqui em diversos setores, do agro, a tecnologia, do setor público, a empresa privada, a startup, da construção, até ONGs, a gente consegue ver que a gente pode realmente mudar a vida dos colaboradores dentro das organizações. A gente trabalha nisso em 4 frentes, talvez vocês possam conhecer a gente por algumas dessas frentes, de engajamento, fazendo pesquisa, implementando planos de ação dentro das organizações para a gente conseguir deixar as pessoas mais engajadas, de cultura organizacional, que é o que a gente vai falar hoje, desde o diagnóstico até a capacitação, implementação dessa nova cultura, comunicação com campanhas, com ativações, diversidade e inclusão, que não deixa de ser nenhum desses outros temas, porque quando a gente também está falando de diversidade, a gente também está falando de uma nova cultura, a gente também está falando de nova comunicação, a gente também precisa das pessoas engajadas. Então, todos esses temas se relacionam muito, mas dependendo por onde a dor da pessoa, do cliente está começando, a gente inicia aqui na Santo Caos por uma dessas frentes, e hoje a gente vai falar muito mais da frente de cultura, mas fiquem à vontade, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre alguma outra, manda e-mail para a gente, fala aí com o time que está aí no LinkedIn também, que a gente pode com certeza te ajudar de alguma forma dentro desses temas, tá bom? Se vocês não conhecem, a gente já tem nessa experiência, já fizemos projetos bem longos, de anos, em alguns clientes, em empresas grandes, já conseguimos ajudar a cair turnover, aumentar programa de inovação, aumentar engajamento interno, então tem muita experiência, muito case legal, que se vocês quiserem algum material, a gente também pode mandar para vocês. E esse material também a gente vai disponibilizar, não sei se a gente vai deixar no link para a pessoa que inscreveu, ou se a gente vai deixar aqui no LinkedIn, a gente vai ver a forma que é mais fácil de vocês baixarem, mas só para quem ficar até o final, senão a gente não vai mandar link não, a gente consegue rastrear vocês. Mentira, não dá não, a gente vai disponibilizar para todo mundo. Mas, por favor, fiquem, que eu acho que o bate-papo vai ser bacana. Tô indo muito rápido, tá de boa, meninas? O povo aí tá reclamando que eu tô falando rápido demais. Tá tranquilo. Não, tá de né? boa. Tá tranquilo. Então tá bom. Tá de boa. Bom, gente, por que a gente chamou de Café Cultura? Porque que a gente quis fazer de manhã, né? Essa frase aqui motiva muita gente, que a cultura come a estratégia no café da manhã. A gente falou, nada melhor do que a gente começar falando o dia, tomando um café. Por favor, tomem depois um café com a gente, aí mandem um print, marca a gente, vocês estão participando conosco do Café Cultura. Mas porque a estratégia e cultura, elas são muito juntas. É muito difícil você conseguir desenhar, implementar a estratégia da sua empresa se essa cultura não permitir, e é muito difícil você ter uma cultura que vai se permanecer sólida se essa estratégia ela também não estiver conseguindo ser aplicada. Então, essa retroalimentação que acontece entre as duas é muito importante, é muito sólida e muito verdade, né? O Peter Drucker é um grande... é um professor, autor muito famoso, essa é uma das frases mais famosas dele, e a gente incorpora isso aqui no dia a dia, né? Cultura tem que estar iniciando na nossa jornada, tem que pensar em cultura todos os dias, não dá para... de vez em quando eu penso, vou fazer uma campanha de lançamento de cultura, depois de 2 anos eu vou voltar a falar do tema de novo. Eu fiz um treinamento dessa vez e não falo mais. Cultura é todos os dias, porque todos os dias a gente tem que estar pensando em estratégia, pensando em meta e pensando em cultura, senão é impossível da gente conseguir os resultados. Por isso que a gente está iniciando essa terça-feira aqui, 23 de agosto, falando sobre cultura, tá?
E aí, a gente quer que vocês participem, interajam com a gente, e a gente vai estimular vocês de duas formas. Todo mundo que ficar com a gente aqui até o final, a gente depois vai sortear uma consultoria para vocês baterem um papo com a gente, mais personalizado, para a gente conseguir ajudar vocês a entender como que está a situação e às vezes dar um help aí em algo que está travado, que seja fácil aí para vocês. E se vocês escreverem uma frase muito bacana que eu vou apresentar agora, a frase mais legal também concorre a isso. Pode ser? Vocês estão prontos e prontas aí para participarem, interagirem com a gente? Espero que vocês estejam gritando aí na cadeira, pulando. Uhul, vamos lá, tô doido para escrever. Então tá, vou pedir para vocês entrarem nesse menti.com, digitarem esse código 18757919 e vocês vão escrever qualquer coisa que vocês quiserem, respondendo essa pergunta: o que a sua cultura come no café da manhã? A frase mais legal, a comissão julgadora aqui, que é gente capacitada, já participaram do The Voice, do Dança dos Famosos, galera super artística vai conseguir responder e ver a melhor frase, e no final a gente vai falar o ganhador ou ganhadora. Por favor, depois do final da frase, exponham o nome aí de vocês entre parênteses, só para a gente saber quem é e a gente poder chamar. Tá acessando o Menti? Tá, acho que tá aqui, ó. Vai aparecer a frase de vocês aqui. Vou deixar só o código aqui para vocês conseguirem ver e entrar lá. Meninas, se vocês quiserem, testem aí, só para ver se está funcionando aí, porque às vezes o E eu acho que está em outra tela do Menti. Em outra tela? Deixa eu ver aqui o Menti, então. Deixa eu dar um play aqui. Não está aparecendo essa, é isso? Deixa eu atualizar, mas... Não está aparecendo essa. Calma aí que eu vou voltar para lá para vocês conseguirem escreverem na tela certa, gente. Enquanto isso, vocês vão pensando na frase, não se preocupa não, vai dar certo. Ok. Vamos lá, que vai voltar. Agora foi. Agora foi boa. Vamos ver que vai dar certo. Então tá bom. Vamos lá, o que tá? Bom, eu posso deixando aqui, vamos ver se eu quero ver se chega pelo menos uma frase para ver se vocês estão aqui com a gente. Ninguém vai mandar uma frase para mim? Nossa, gente. Não façam isso. Opa, chegou. Boa, Monize, quanto tempo. Que bom que você está aqui com a gente. Sonho do crescimento, come e devora o resultado. Nossa senhora, acho que dá para tatuar essa frase aqui, hein? Caramba. Ai, sim. O dia a dia é difícil trazer a cultura para o cotidiano. Vixe, essa cultura tá meio desnutridinha aqui, tá aquele café meio minguado, né? Eu sei, a inflação também tá pesando, é difícil. Vou ver essa da Monize aqui, ó. Monize, você já tá favorita com essa daqui. Na hora que ainda vem, não vem mais nenhuma, né? Opa, não, vai ter gente concorrente. Vai ter concorrente. Minha cultura devora o foco do cliente no café da manhã, no almoço e no jantar. Nossa senhora. Opa, a concorrência tá forte, hein? Não, hein? Vontade de fazer diferença em algum lugar no mundo. Agora... E eu acho que você tem que compartilhar de novo essa tela do Menti que a gente não está vendo. Vocês estão perdendo a alegria que eu tô aqui vendo as frases. Vamos ver se aqui apareceu. Vocês não estão vendo aqui? Não. Não. Não? Então vamos tentar. Ainda não. Agora vai. Agora foi. Agora vai. Não tá indo aqui, não. Para mim tá aparecendo aqui, ó. Aqui vocês estão vendo a minha tela do navegador? Aham. Agora sim.
Dinheiro, tempo e energia gás. Comemos nossas atitudes, atitude de dono, senso de comunidade. Ó, essa tem umas frases boas aqui, ó, que essa daqui, ó, já não pôs o nome no final. Isso aqui também estava um bom concorrente, uma boa concorrente aqui. Se quiser, pode depois mandar de novo e põe o nome ali. Boa, legal, gente. Legal. Muito bom que vocês estão aqui conosco. A gente vai continua escrevendo, a gente vai continuar avaliando aqui as frases ganhadoras. E se vocês tiverem... Não. Só ir. Vocês estão vendo o PowerPoint de novo? Se eu mudar aqui, muda para vocês? Ou não? Não, ainda não. Não? Então eu estou me perdendo aqui na tecnologia. Aqui. Vamos para cá. Ó, a Luísa falou que a frase sobre as atitudes foi dela. Boa, Luísa, obrigado. Deixa eu voltar. Compartilhar de novo. Então tá. Bom, alguém já falou aí que é super difícil implementar a cultura, que às vezes não está tão bem nutrida assim, né? Tem as que estão muito fortes e sempre falando disso, que já começa o dia no café, no almoço, no jantar. No jantar também é legal, não passa do ponto do trabalho não, viu, gente? Que uma cultura que trabalha até no jantar 12, 14 horas por dia, às vezes pode dar um tipo de dificuldade aí no futuro, assim, tem seus picos, mas cuidado para não ultrapassar. Então, na hora que a gente está implementando essa cultura, já sempre foi difícil fazer mudança, e num mundo com tanto movimento, com tanta coisa acontecendo, com tanto contexto, só fica ainda mais difícil. Porque a gente tem que engajar as pessoas, a gente tem que sobreviver, a gente tem que investir, a gente tem transição de tecnologia, mudança de matriz, liderança que está trocando, fusão, a gente tem um mercado mega competitivo, com crise ainda, que falta gente na cadeia de suprimentos, as coisas não chegam, as coisas ficam mais caras, o fornecedor que tinha já não existe mais, fica uma loucura. Aí você vai fazer mudança que você planeja por anos, já em um mês já acabou. Como que a gente lida com tudo isso? Essa é uma grande dificuldade. Às vezes a gente tem uma cultura muito sólida, de muito tempo, e aí na hora que eu quero mudar ela, aí eu também não consigo, porque eu tenho resistência demais, porque as pessoas estão muito arraigadas nessa cultura, e na hora que a gente tem resistência, é a hora que a gente sofre muito. Então, muita gente, na hora que olha para a cultura, fala assim, pô, se eu não tenho uma cultura forte, eu posso ter um problema. Se eu tenho uma cultura forte demais, eu também posso ter um problema. Caso o contexto mude, eu tenho que adaptar de alguma forma. É por isso que a gente fez o guia, o e-book da implementação de cultura. Se vocês não baixaram, a gente vai falar mais dele no final, mais baixo, ele está gratuito. Ficou muito legal. As meninas aqui escreveram, desenharam, layoutaram, ficou com cases que a gente foi buscando, nossos, do mercado. Então ficou um negócio muito bacana, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí em alguma coisa, algum dos blocos que tem lá pode ser muito, muito útil para você aí nessa jornada de vocês trabalhando a cultura, tá? Se vocês gostarem, falarem, a gente tem outros conteúdos também, acessem nosso blog, nosso YouTube, Instagram, enfim, a gente vai lançar o novo e-book provavelmente mês que vem, falando sobre diagnóstico, que também é uma dor muito grande, para mapear qual que é a cultura, enfim, se vocês acharem bacana, comentem aí, compartilhem, que pode ser bem legal para a gente, para vocês. Bom, falando de cultura, né? Como que uma cultura se constrói no dia a dia? O que é essa cultura? A gente aqui tende a entender nesse modelo de... A gente chama de cebola, vocês já podem ter visto isso como se fosse um iceberg. Tem gente que mostra de várias imagens, mas a gente acredita muito que a cultura ela precisa nascer desse propósito. Né? Tem que ter um propósito, por que eu saio todo dia, por que a empresa foi fundada, por que a gente quer transformar isso aqui. Então, as empresas que vocês trabalham, que a gente trabalha, nasceu do sonho de alguém, da dor de alguém, ela foi, nossa, eu vou começar a vender isso aqui na minha cidade, porque ninguém vende, então eu vou abrir um mercadinho. Isso aí depois virou um império, porque foi expandindo para o mundo. Ah, eu não tinha tecnologia suficiente para atender, então eu quero montar essa tecnologia e vou resolver o problema da dor desse público. Nasce de um propósito que ele vai ganhando força e vai contaminando, pegando mais gente que acredita nesse propósito. Então, ele é o centro de tudo. Ele também
é muito difícil às vezes, de mudar. Ele pode, com o crescimento, ficar meio nebuloso, meio turvo, então a gente precisa revelar esse propósito, ou a empresa também está ali, mudou tanto o cenário que ela precisa repensar para onde ela quer ir, então recriar esse novo, refundar esse novo propósito é muito importante. Depois disso vem os valores, o que a gente acredita, como que a gente é guiado, quais são as nossas crenças dentro da organização. Por que tem empresa que valoriza mais resultado, tem empresa que valoriza mais pessoas, tem empresa que valoriza mais o interno, tem gente que valoriza mais o externo. São as nossas crenças, é para onde a gente tá fundado. E dentro dessas crenças a gente vai ter os heróis e as histórias, que são as pessoas que seguem esses valores, que seguem esses propósitos e reproduzem isso no dia a dia. Essa reprodução acaba virando grandes rituais, coisas que a gente faz todo ano, seja para celebrar, seja para entrar alguém, seja para a gente só estar junto, que isso depois vai sendo embalado por símbolos, e por fim a gente tem os nossos comportamentos e as atitudes, que é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue perceber. Você entra nas empresas, você vai para algum lugar, você vê, nossa, o povo aqui é gente boa, não, o povo aqui é meio sério, porque tem crenças por trás de tudo isso, e conforme a gente vai construindo essa cultura, também é difícil você ir mexendo nas coisas, né? Falar assim, nossa, meu comportamento não tá legal da minha liderança, as pessoas aqui não estão indo para esse lado que eu gostaria, ou vou inserir um novo elemento nessa cultura. Muita gente agora vem com a gente, não, eu vou inserir o elemento de diversidade aqui. Pô, mas eu tenho que ir lá nas crenças para eu mexer, que diversidade é um valor importante, talvez eu tenha que mudar outras coisas para ir construindo esse novo elemento. Então, tudo isso que a gente tem que olhar faz uma cultura ser mais forte ou não. Quanto mais resistente, mais difícil de mexer, mais forte ela é, né? Mas a boa gestão desses elementos é que a gente tem que ir trabalhando. Ah, Guilherme, legal, mas o que é essa... O que eu consigo falar que é uma cultura forte? Como você avaliaria isso daí? A gente tentou separar aqui para deixar didático em 4 focos aqui para vocês olharem a cultura. Um deles é conhecimento. As pessoas da empresa conhecem essa cultura, né? Conhecem os propósitos, conhecem os valores, conhecem os elementos, os símbolos da organização, ela sabe identificar. A gente já trabalhou em empresas que tem turnover muito alto. As pessoas entravam, ficavam 1, 2 meses, não dava nem tempo de saber quais eram os ritos, quais eram os símbolos. Às vezes vinham as coisas muito... que ficavam muito evidentes, né? Então, o uniforme eu consigo reconhecer, o uniforme é daquela empresa, assim. Mas tem coisas que você nem percebia, pô, quem é promovido trocava de uniforme. Quem está indo para tal lugar tem um crachá diferente. Até a tela do lugar de treinamento, ela tem suas mudanças. Conforme você vai evoluindo, você vai conhecendo outros símbolos da organização. Se a pessoa não conhece, provavelmente a gente deve estar com algum problema, essa cultura não vai ser tão forte assim. A gente desenhou um propósito, ele tá lindo, mas só desenhou, foi lá, a liderança desenhou, nunca divulgou para ninguém. Ou se divulgou uma vez só, uma campanha que foi feita e depois nunca mais falou. Pessoas trocaram no dia a dia, a gente não lembra, cada um entrou na empresa por um motivo, se a empresa não fala desse propósito, dos valores todos os dias, eu começo a acordar com o meu propósito. Cara, meu propósito é só ganhar dinheiro e pagar minhas contas. E você vai para a empresa com esse seu propósito, porque a empresa não fala do outro, você não comprou aquele ainda. Então, o conhecimento é muito importante para a gente divulgar, tá? E para a gente conseguir fortalecer essa cultura. Um outro é a adesão, porque uma coisa é eu conhecer. Legal, eu conheço, as pessoas falam todo dia, mas eu preciso praticar, né? Aí, na hora que eu penso nessa cultura forte, eu consigo ver se essa cultura está sendo praticada e em todos os lugares e em todos os níveis da organização. Porque às vezes a gente vê, não, tem uma área aqui, a área de RH, que é quem fez a cultura. A galera segue certinho, todo mundo faz os ritos, os símbolos são bonitos, a gente fala dos valores, a gente inicia a reunião falando sobre segurança. Mas se você vai lá no marketing, se você vai lá na operação, vixe, cada um faz de um jeito. Na outra cidade, nossa, é totalmente diferente, cada um faz de uma maneira muito diferente. É muito a cara do líder. Pô, se é muito a cara... Tudo bem, pode ser sempre a cara do líder. O líder é muito importante na cultura. Mas será que todos os líderes estão pensando da mesma forma? A gente está alinhado nesse modelo da cultura? Então, por isso que a gente tem que praticar ela, a gente tem que ter a adesão das pessoas nessa nova cultura. Se a gente não tem adesão só em algum lugar, provavelmente a nossa cultura não é tão forte assim. Outro, a consistência.
né? A gente tem que olhar no termo de consistência, as coisas são as mesmas em todos os lugares, porque um jeito é o praticar, né? Que é o da adesão, as pessoas estão aderindo. Uma coisa é a mesma coisa, né? Vamos pensar assim, se eu promover o Guilherme aqui em São Paulo, mas o jeito que eu promovo o Guilherme lá na Bahia é igual. Está acontecendo do mesmo jeito? A gente tem o rito da promoção, as pessoas vão ser promovidas, é uma cultura meritocrática, se você entender que essa cultura é possível. Mas será que é da mesma forma? Na hora que a gente vai celebrar, a gente celebra igual? Ou não, cada um faz o seu jeito. A gente chega no final do ano para celebrar resultado, a gente dá R$100 para o líder, ele comemora com a equipe. Não, tem um lugar que a gente não dá dinheiro, não, tem um lugar que a gente organiza a festa. E tem no outro que a gente faz de outra forma. Mas você fala, gente, alguma coisa não está tão legal assim. Aí a consistência, conforme vai disseminando demais, seja por lugar, seja por cargo, seja por o jeito, né, a área da organização, provavelmente a gente vai estar com uma consistência mais fraca. O outro é o alinhamento estratégico, que esse é o que a gente abriu o nosso papo hoje. Essa cultura está alinhada com a estratégia do negócio, o contexto que a gente está vivendo hoje? Porque se ela não está alinhada, provavelmente ela tende a enfraquecer com o tempo. Ela tende a enfraquecer porque o cliente vai exigindo algo da gente, porque os fornecedores vão pedindo algo, porque os públicos e os novos funcionários que vão chegando na organização já não vão se identificando, então, não gosto muito disso, não vou fazer. É uma cultura muito burocrática, muito cheia de regras, aí você pega pessoas que já não são tão regras assim, que vão chegando nas empresas e falam, nossa, isso aqui não dá para fazer não, é chato. Ou ela sai, ou ela começa a ir contra essa cultura e começa a gerar atritos. Vocês já viram isso? Posso fazer só um adendo aqui? Nessa parte da adesão, né? Uma coisa que a gente vê muito, assim, é esse código de linguagem, né? Às vezes a gente não se dá conta do quão importante é para a adesão ter uma linguagem que abrace todo mundo na organização, né? Que não fique uma coisa detentora só de uma área. Então, essa clareza, né? Esse acesso para todo mundo, desde o escritório até as áreas operacionais, até a fábrica, né? Que isso consiga também, que a pessoa consiga, na verdade, abraçar essa cultura, entender esse código, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vê muito acontecer, que às vezes é uma estratégia linda de cultura, mas que acaba ficando restrito a alguns lugares. Tem um exemplo disso que eu gosto muito. Uma vez eu fui num escritório administrativo e deu 5 horas, começou a tocar uma sirene e um sinal mesmo. Assim, eu falei, gente, deve ser... Na minha cabeça, né, o símbolo que eu entendia daquilo era tipo de incêndio. A pessoa, não, é porque a gente está aqui no administrativo, aqui no escritório, na Faria Lima, assim, mas 5 horas é a hora que troca o turno da fábrica. E a gente está aqui para atender as pessoas da fábrica, porque a nossa empresa é de operação. Então, se toca lá, toca aqui. Isso é uma empresa que tem adesão e consistência, sabe? Tipo, a gente faz, o símbolo que é lá é daqui. A gente tem que reproduzir, porque é a mesma coisa. Você está trocando lá, a gente sabe que daqui a pouco vai começar a tocar mais coisa, que daqui a pouco as pessoas vão ligar, elas vão procurar o RH aqui para algum motivo, porque é a hora que elas estão mais livres. Então, se o símbolo acontece lá, talvez a gente tenha que trazer para cá, né? Boa. E na hora que a gente está... Alguém ia falar algo? Perdão. Não. Na hora que a gente está falando de mudança ou de fortalecer, a gente pode estar em dois cenários. Pode estar em mais, tá? Mas a gente quis aqui reduzir para facilitar a nossa conversa. A gente pode ter a cultura desejada, já desenhada, a gente já sabe quem a gente quer ser, a gente já sabe quem a gente é, para onde a gente vai, a gente já sabe como a gente quer praticar essa cultura, mas ela ainda está fraca, né? A gente está com conhecimento baixo e a adesão dela ainda não está alta. Se você está nesse cenário, você tem que trabalhar muito a comunicação e muito o engajamento das pessoas, né, da liderança, para conseguir praticar essa cultura. Pode acontecer porque a gente acabou de trocar a cultura, a gente reformulou, a gente está mudando a nossa cultura, a gente está implementando novos ritos, a gente reviu os nossos valores, ou a empresa cresceu demais, e aí nesse crescimento eu trago pessoas novas, na hora que ela está muito nova, a galera ainda não sabe o que é, então eu preciso fazer uma imersão bacana dessa pessoa na cultura, ou porque eu adquiri alguém, né, comprei uma empresa, eu tenho muitas
a gente está crescendo de maneira inorgânica, então nesse crescimento eu vou adquirindo as empresas e eu tenho que levar uma cultura que era forte, talvez aqui na matriz e para essas outras unidades ainda não pegou. É possível, nesse momento a cultura ela pode estar sim mais fraca. Outro cenário a gente não está com a nossa cultura desejada, né? Não, o jeito que está acontecendo aqui, não tem consistência, cada um faz de um jeito, e como cada um faz de um jeito, a gente não sabe qual que é a nossa cultura agora, ou a outra possibilidade não estamos alinhados com o que a gente precisa. A gente é uma empresa que a gente não está conseguindo mais lidar com o mercado, a gente não consegue mais responder, as pessoas estão vindo para cá e não estão parando, então a gente precisa mudar essa nossa cultura, e nessa mudança a gente tem outros cenários. Para cada uma delas, a gente tem algo para fazer. Uma vai trabalhar mais comunicação e engajamento, a outra vai ter que trabalhar muito mais liderança, revisão, desejo, rever propósito. Para cada uma tem a delas, a gente vai tentar falar um pouquinho desses dois cenários aqui para vocês. Tá? Ô, Gui, pode falar. Queria só... Quando você falou de alinhamento estratégico, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é nunca a cultura pela cultura, né? Sim. Que é isso. A transformação, ela implica em você ter em mente onde você quer chegar, né? O que você quer com essa cultura? Onde você quer chegar, né? Então, nunca pensar uma transformação simplesmente pela transformação, né? Mas ter em mente esse lugar lá na frente onde você quer estar, né? E aí pensar, minha cultura está me ajudando a chegar nesse lugar que eu quero ou não? E aí sim é que começa a pensar nessa mudança, né? Isso aí. Bom, gente, vocês participaram um pouco mais com a gente, trouxe mais uma pergunta aqui. Pensando na cultura hoje, qual o cenário da sua empresa? Veja se vocês entrando aí, meninas, está no lugar certo, senão eu vou ter que fazer outra gambiarra aqui. Tenta atualizar. Não tá no anterior, atualizei aqui. Não está rolando aqui, então vamos mudar aqui. Vamos ver se na hora que eu mudo aqui para vocês, vai. Vê se muda agora. Foi. Uhum. Foi. Beleza. Responda aí, pessoal. Vamos ver se... Vou deixar aqui, que acho que vai aparecer muito. Depois eu volto para outra. Minha tela está aparecendo ainda ou parou? Ah, foi. Tá. Uhum. Temos a cultura definida, mas está fraca. Bom, isso já é um grande passo, na verdade. Até a cultura definida é bom. Está fraca, como é, né? A gente tem que estar todo dia com ela no café da manhã para ela ir fortalecendo. Ó, cultura definida e forte, legal demais. Isso é ótimo. Tem que ver se é para onde vocês querem ir, né? Temos cultura definida e forte, estamos felizes com ela. Cultura definida e fraca. Não temos cultura definida. Débora, alguém fez alguma pergunta aí legal sobre isso? Algum comentário que você gostaria de compartilhar aí? Eu não estou vendo, pessoal. Aí, não sei se vocês estão... O pessoal ainda está meio quietinho, está todo mundo tomando café da manhã ainda. Fizeram uma pergunta, meio que já foi falado isso, mas se você quiser só simplificar, né, e falar alguma frase assim para as pessoas irem assimilando, qual é a hora de rever a cultura da empresa? Boa, bela pergunta. Que hora é a hora de rever a cultura? Na hora que você está tendo muitos sinais de que ela não está chegando no lugar que você queria. O que pode ser um sinal disso? As pessoas não estão querendo vir trabalhar aqui, pode ser um sinal. O resultado que a gente tinha antes não está tão interessante. Os clientes ou fornecedores estão reclamando de alguma coisa. A gente está com um indicador, as pessoas não estão saindo, mas a gente está com um indicador de engajamento baixo, as pessoas reclamam. A gente está com alto nível de burnout, de absenteísmo, as pessoas estão vindo e não estão rendendo a mesma coisa. Tudo isso podem ser sinais para você ir revendo a sua cultura. Porque talvez alguma coisa não esteja funcionando, isso vai repercutir nas pessoas, nos negócios, nos clientes. Acho que a própria pergunta, né, quando ela aparece é porque talvez tenha que olhar isso. O que é essa pulguinha aí que apareceu, né? Quando começa a pensar aí, será que eu deveria rever? Pode ter certeza que tem alguma coisa aí.
talvez é porque precisa mesmo. Né? Mesmo, tem bastante gente falando, né, que tem cultura forte, definida. Bastante, legal. Pô, legal. Aí, como o Gui falou, né, só tem que ver se tá forte e tá indo na direção que se quer, né, ou se tá forte e tá com resistência aí para mudança, para fazer essa mudança de rota, né? Isso aí. E aí é uma outra questão também. Bom, eu vou continuar aqui. Minha tela tá aparecendo ainda? Sim. Tá sim. Então tá. Bom, se a cultura tá fraca, a gente já acabou falando um pouco disso, né? O gatilho pode ser, eu preciso conectar os colaboradores com propósito, ou a empresa cresceu muito rápido e a nossa cultura acabou se perdendo, a gente passou por uma fusão, a cultura da minha empresa, ela tá forte, mas eu preciso acompanhar mudanças do mercado. E aqui tem algumas perguntas que já vai em relação ao que a Débora falou. Perguntas para você fazer. As pessoas conhecem, entendem os elementos da sua cultura? Conhece propósito, conhece os valores. Você parar alguém no corredor e falar, quais são os valores da empresa? Tá bom, não necessariamente ela precisa saber de cor do jeitinho que está escrito ali. Pelo menos que ela fale as atitudes, os comportamentos. Fala, não, tá certo, é verdade. Nossa, mas isso aí que você falou não tem muito a ver, não, aqui não é isso. Então, talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais o conhecimento. Outras perguntas. A cultura é seguida em todos os locais, hierarquias? Todo mundo faz? Você sabe se todo mundo está aplicando? Ou cada um é de um jeito? Não, tem uns lugares que são de um jeito diferente mesmo. Mas é diferente porque, é outra unidade, é muito diferente o segmento. Estou pensando no administrativo, tem uma galera que trabalha em operação em mina de extração de minério. Tá, mas algum desses símbolos se conversam? A gente tem algumas coisas que são comuns, alguma coisa que dá para identificar esse grupo, ou se ele chegar aqui não tem nada a ver, ele vai encontrar nada igual ao que ele está imaginando. Então, talvez a gente tenha que melhorar algo aí. A cultura é a mesma em todos os momentos da jornada, quando a gente fala de consistência. Eu quero ser uma empresa acolhedora. Eu sou uma empresa acolhedora desde o onboarding até a saída, ou não? Na promoção eu foco muito mais em resultados, mas no resto eu não foco em resultados. Nessa etapa aqui eu sou mais desse jeito, e em outra eu sou diferente. A gente tem que ir organizando isso para ver se a gente está consistente. Do alinhamento, que é a pergunta que vocês fizeram. Nossos resultados estão de acordo com o que a gente gostaria? A gente está pronto para o que vai vir? As pessoas que vão chegar vão querer estar aqui? A gente vai conseguir engajar eles? Aí, para cada um deles, eu acho que vale olhar uma solução diferente. A comunicação interna, como uma grande parceira do tema de cultura. A comunicação interna é um tema gigante, cultura também, mas tem que se falar muito. Definir qual é a estratégia, qual a frequência, e não é só pensar em peça, porque a gente também tem que incorporar isso no discurso do líder, nos eventos, nos rituais que a gente faz, porque tudo comunica. Não é só o e-mail no workplace que comunica. Tudo comunica, né? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente monta, se a gente chega atrasado, se a gente não chega atrasado, se a gente se preocupa com a pessoa, se a gente recebe bem ela, a gente fala, não, aqui a gente é super focado em resultado, a gente é muito... Na primeira semana a pessoa não tem computador, você fala, mas uma semana perdendo eu aqui sem trabalhar, isso não é com foco em resultado. Passa uma mensagem, né? Isso passa de alguma forma, então a gente tem que trabalhar e alinhando vários desses pontos. Para outra, a gente tem que capacitar mais, a gente tem que trazer, porque a gente não vai fazer um líder que está há 30 anos, 15 anos trabalhando da mesma forma. Não, agora você vai começar a ser muito mais inclusivo. Não, agora você vai ter que começar a falar com uma comunicação não violenta, não vai ter que começar a ser tão autoritário. Fala assim, mas como assim? Eu nem sei fazer isso. Como que é isso? Por que eu estou fazendo? Então, a gente precisa capacitar bastante esse líder. Às vezes, a gente não tem os ritos, os símbolos, as histórias bem definidas. A gente não sabe quais são, como que a gente aplica e transmite esses valores. A gente tem os valores lá, o propósito bem desenhado, mas não sei como que eu aplico. Será que esses ritos estão passando isso que eu quero? Será que o jeito de eu fazer isso é o jeito certo? O jeito que eu promovo? O jeito até que eu desligo a pessoa? Tá certo desse jeito? Então, melhor alinhar, pensar, repensar eles para a gente conseguir deixar mais consistente. Ou, às vezes, a gente só precisa definir uma cultura desejada, como algumas pessoas falaram ali, né? Porque eu acho que aí a gente consegue decidir para onde a gente tá indo. Mais uma pergunta. Pode falar, Dé. Não, eu ia fazer só um adendo nessa coisa da liderança, né? Que é uma coisa que a gente vê muito, né? Essa coisa da gente capacitar líderes é uma coisa que a gente faz bastante, que realmente líder é peça-chave aí nessa transformação da cultura.
mas às vezes o líder também, né? Às vezes ele até se engaja bastante, ele abraça essa mudança, como o Gui falou, às vezes até líderes mais antigos passam por todo um processo aí de quebra de resistência, mas depois no dia a dia esbarra com as bases, né, dessa cultura não alinhadas. Então, para ele conseguir também praticar isso no dia a dia, tem que estar atento para essas outras coisas, né? Esses processos, essas regras, esses sistemas do dia a dia estão ajudando também esse líder a praticar essa cultura desejada, né? Então, esse é um outro ponto também. Boa. Bom, gente, pensando em vocês aí, vamos ver se vai para essa. O que você acredita que precisa de ajuste na sua cultura? Pode ser nenhum também, né? Tá maravilhoso, não precisa de ajustar nada. Consistência, legal. Bastante gente aqui. Alinhamento estratégico, esse é um caminho que muda bastante coisa, né? A gente vai ter que pensar e depois dele tem que rever todos o resto, né? Porque a partir do momento que a gente alinha uma nova estratégia, alinha com essa cultura, a gente vai ter que fazer as pessoas conhecerem, fazer as pessoas aderirem e praticar isso para ela virar consistente. Consistência, bastante gente falando de consistência, esse realmente é uma dor grande, né? Porque às vezes a gente tem bem definido, mas as pessoas não estão conseguindo. Aí a gente precisa muito reforçar, muito falando, e dando exemplos e praticando. A gente vai falar depois também do comitê de cultura, para a gente ter gente distribuída na organização e ajudar isso a ser replicado com mais frequência. Bastante gente falando de conhecimento. Esse aqui é legal, porque a gente tem muito a nossa, usando um ácido aqui, a cultura de que se a gente falou uma vez, a pessoa aprendeu. Eu já falei qual é a cultura. Já fiz um mega lançamento uma vez, foi ótimo, as pessoas falaram, ouviram, a gente fez um town hall com o presidente, foi incrível. E depois nunca mais. Depois a gente ambientou também, lá no refeitório também tem escrito todos os valores lá. Gente, se você passa todo dia pelo mesmo lugar, você não está entendendo, não está sabendo, ninguém fala, ninguém aplica, passa. Né? A gente só... Ou então fica só no discurso, né? Não desce, não vai para o dia a dia, não vai para as práticas, né? Isso aí. Ô, Gui, tem uma pergunta aqui. Minha empresa tem uma cultura bem forte que vem de família. Preciso ter alguém de cultura no time? Olha, você tem que falar de cultura, né, na sua empresa. Se você vai ter alguém específico no time, aí depende da sua estrutura, de headcount e tal, mas dentro dos tópicos que você fala no dia a dia, tem que se falar de cultura. Pode ser uma empresa familiar ou uma empresa de capital aberto, a gente tem que falar de cultura. Não dá para falar, não, a gente só fala de departamento pessoal, de benefício, de salário. Às vezes a gente fala de crime, não, tem que falar de cultura, tem que estar no assunto, tem que estar no dia a dia. Vai ser fixo ou não, se vai ser uma gerência ou não, aí depende muito do porte, de como vocês estão. Eu acho que aí entra isso que o Guilherme está falando, mas também pensar o que por um lado tem essa questão, às vezes, de um limitador, né, até de verba mesmo, mas tem um ganho também quando vem alguém de fora, né, que é esse olhar meio estrangeiro, assim, para a cultura, sim, né, porque às vezes a gente, no dia a dia, perde essa capacidade de olhar, né, de uma forma mais pragmática para as coisas. Então, alguém de fora, alguém focado no tema, pode ser, sim, um investimento bem interessante, né, e aí talvez não precise nem ser alguém no time, mas talvez um parceiro, mas enfim, alguém que tem esse olhar, né, também mais treinado e esse método mais estruturado para olhar essas coisas que precisam ser olhadas, né? Boa, bem pontuado, né? Bom, legal, gente. Se vocês quiserem depois descobrir a força da cultura de vocês e como tá, essas perguntas que a gente colocou, a gente fez esse pequeno testezinho aqui, né? Vocês podem olhar depois, responder para ver a maturidade da cultura de vocês. São algumas perguntas, é grátis, depois a gente manda um infográfico legal aí para vocês, dá para ver como que
que estão algumas coisas da força dos elementos, qual é o perfil de vocês, como está essa resistência, enfim, isso é um pouco do que a gente faz no diagnóstico, mas depois, se vocês quiserem, a gente compartilha com vocês como que ficou, né? Qual a percepção da cultura para cada um dos públicos. Esse aqui do estilo da cultura, a gente já vai falar um pouco mais dele, mas acho que pode ser interessante. Aí depois eu mando o link para vocês, e aí vocês conseguem responder. Tá? Deixa eu ver depois. Bom, vou compartilhar ele depois. A gente falou da cultura fraca, quando a gente não está com muito conhecimento, e aí ela acaba não estando perene ali, presente na organização, e também tem a possibilidade de ela estar desalinhada com a estratégia, que foi algo que algumas pessoas falaram. A gente trabalha aqui muito com a metodologia do Cameron Quinn, do método Okai, e separa-se em 4 grandes estilos de cultura, que são esses aqui dos eixos: inovação, apoio, regras e objetivo. Eles são eixos concorrentes, que você pode ver que a maneira de encarar o trabalho, né? Então, se eu trabalho de forma mais independente, se eu trabalho de forma mais interdependente, mais junto, não dá para você trabalhar os dois, ou você vai estar no meio, né? Se eu olho mais para o interno, para o nosso grupo, para o nosso público, ou se eu olho mais para o externo ou para o cliente. Se eu olho os dois, eu estou olhando um pouquinho para cada, porque a gente tem um nível de atenção máximo, né? Não dá para querer olhar para tudo, senão é muito difícil. Ou o trabalho de um modelo mais flexível ou mais estável. Isso aqui acaba criando-se estilos. Cada empresa acaba tendo um pouquinho, todas têm um pouquinho de cada, mas às vezes eu acabo ficando mais em um. Se eu estou mais objetivo, eu sou mais arrojado, mais decidido, mais ambicioso. Se eu sou mais na inovação, eu sou mais explorador, eu aceito mais erros, sou mais criativo. Por eu aceitar mais erro, eu não posso ser tanto regras, porque o regras está seguindo aquilo, é muito cuidadoso, não vai ser tão ousado, não vai arriscar. Ou eu posso ser muito apoio, ser negociador, ser tolerante, eu abraço todo mundo que tem dentro da empresa, mas ao mesmo tempo eu tolero mais erros, tolero mais falta, às vezes, de resultado, diferente da cultura do objetivo. Então, eles são eixos concorrentes na diagonal, tá? Então, inovação oposto a regras, objetivo oposto a apoio. E na hora que a gente olha essas empresas, esses estilos, todos eles têm vantagens e desvantagens, dependendo do contexto que você está no mercado, do contexto que você está na empresa. Normalmente, empresas em muito crescimento, elas estão olhando muito mais para o eixo aqui da esquerda. Preciso crescer, preciso ir para o outro lado, preciso trazer mais mercado, trazer mais gente. Então, tende-se, não é obrigatório, mas muitas vezes está ali. E quem está mais, já sou grande demais, eu quero consolidar, eu quero me manter líder, às vezes fica para o direito, mas não é nenhuma regra, só para vocês entenderem. Na hora que você está nessa empresa, você tem as suas vantagens, porque nas vantagens do regra, eu tenho eficácia operacional, eu tenho margens mais consolidadas, eu tenho menos conflito, porque eu vou fazendo aquilo ali, eu não fico toda hora errando, não tem tanto ego brigando, mas eu também, às vezes, tiro criatividade, às vezes eu tiro agilidade. Se eu estou olhando para o resultado, eu sou muito forte, eu cresço demais, mas às vezes eu tenho comunicação mais defasada, as pessoas não se falam, eu trabalho muito individualmente, às vezes a equipe gera tensão, porque cada uma delas em excesso pode te trazer transtorno. Então, você vai equilibrando, vai melhorando algum desses pontos para você chegar nessa cultura que você deseja. Nessa cultura, quando a gente está falando dos estilos, a gente também, isso aplica em tudo, quando a gente fala, por exemplo, da consistência e da adesão. Na hora que eu tenho um estilo, quem eu recruto é de um jeito, com o que eu gasto dinheiro é um lugar, quem é demitido é uma pessoa que não responde a essa cultura, o que eu celebro, o que eu falo, o que o meu líder se comporta, como que a gente se integra, cada uma delas tem algum tipo de coisa, né? Então, se eu vou querer uma empresa mais focada em objetivo, com o que eu vou recrutar? Vou recrutar uma pessoa muito focada, que vem da concorrência, que sabe trazer resultado, foca em metas. Eu gasto dinheiro também em premiação, em diferenciação, na pessoa que foi muito bem. A quem é demitido é aquela pessoa que não cumpre a meta. Não bate, não dá resultado, porque esse é meu foco. Eu celebro o quê? Quando a meta é batida, quando a gente chega naquele lugar. A cultura muito de objetivo, né? É diferente, por exemplo, da cultura de apoio, que é o oposto.
Quem é recrutado? A pessoa boa de clima, a pessoa que fala, que conversa com as pessoas, que tem lida bem com a equipe. Com o que gasta dinheiro? Eu gasto dinheiro com benefício, eu gasto dinheiro cuidando dessa pessoa, com um projeto de cultura para todo mundo se sentir bem, todo mundo está participando. É demitido funcionário que não tem facilidade de trabalhar em equipe, que tem problema de relacionamento, que fica querendo olhar só para o seu e não olha para o todo, que não ajuda. É o outro perfil, né? A gente celebra mais quando a gente atinge algum outro lugar. Eu quero ter um pouquinho de cada. Tudo bem, você vai ter um pouquinho de cada. Você vai equilibrar e vai diminuir de um para pegar um pouco do outro. É o que muitas empresas fazem. Mas tem perfis diferentes dependendo do estilo que você quer colocar. Esse aqui são como se fossem os estilos puros. Pode ter o de vocês, que você pega um pouquinho de cada e não tem muito problema. Mas existem diferenças nesse estilo e a gente tem que estar claro qual é a nossa estratégia para a gente alinhar com essa cultura. Pensando nesses estilos aqui, eu volto para eles. Tem algum que vocês se identificam mais? Deixa eu voltar aqui e ver se vai para a página certa aqui, para vocês responderem no lugar certo. Tenta dar um refresh aí. Apareceu aqui já ali. Já? Apareceu. Uhum. Vou voltar aqui se vocês quiserem olhar para algum que vocês se identificam mais. Ok, por falar nisso... Pode falar, Débora, desculpa. Oi. Posso mandar mais uma pergunta aí? Pode. Empresas de pequeno porte, familiares, elas precisam se preocupar com essa cultura organizacional? Toda empresa precisa. Toda empresa. Se ela é grande, se ela é pequena, toda empresa vai acabar precisando preocupar com a cultura. A vantagem da empresa de pequeno porte é que, às vezes, a comunicação você junta todo mundo na sala e fala, né? Então, a parte da comunicação, de falar, da consistência, é uma só. Não tem tantas áreas separadas, então eu faço os mesmos ritos para todo mundo ali, eu consigo ver. Mas aí você pode, às vezes, pecar na consistência, né? Porque, às vezes, a empresa de pequeno porte, ela pode fazer, não, aquela pessoa que eu gosto mais, ou que é a filha do dono, ou que é uma pessoa que já está há mais tempo, eu faço diferente para ela, eu avalio o desempenho dela diferente dos outros, e aí isso acaba podendo criar algum tipo de atrito. Por isso você tem que pensar na cultura, porque se você começa a ter privilégios dentro da organização, isso pode gerar algum tipo de problema no futuro. Essa pergunta, eu curti essa pergunta porque ela costuma aparecer sempre, de várias maneiras diferentes, que essa coisa... Será que eu preciso me preocupar? Na verdade, a cultura, toda empresa tem a sua cultura. Assim como, né, cada povo tem a sua cultura, toda empresa tem a sua cultura já, organicamente. Mesmo que ela não esteja sendo trabalhada, ela está acontecendo. Ela está sempre acontecendo. Por isso que é importante olhar para ela. Porque ela vai estar ali permeando tudo no dia a dia. Ela vai estar acontecendo, você trabalhando a cultura ou não. E se você trabalhando, na verdade, a cultura joga a seu favor, né? Porque daí ela te leva, como a gente está falando desde o início, né? Para a cultura desejada que você planejou ali para o futuro da empresa, né? Para essa continuidade da empresa aí. É comum também empresas pequenas confiarem muito no orgânico, né? Acreditarem muito que, por ser uma empresa pequena, sim, essa cultura já está posta e já está sendo praticada, mas independente do tamanho, isso pode acontecer ou não, né? Às vezes, até essa confiança exagerada no orgânico pode acabar sendo uma armadilha aí para realmente trabalhar uma cultura que fale com a estratégia e que olhe para os resultados, né? Sim, com certeza. Bom, não sei se vocês estão... Tem algumas pessoas aqui respondendo, o estilo que mais identifica hoje está equilibrado em apoio e regras, bem comum da gente ver esses dois estilos bem juntos, na verdade, né? Um estilo muito interno, ele vem de uma geração bastante administração industrial também, né? A gente sempre foi muito regra, sempre se cumpre isso, então muito comando e controle, regra é um estilo bem presente, e a gente dilui isso aqui numa cultura bem brasileira, com esse apoio, com esse jeito um pouco mais caloroso. Tem empresas que também se comportam diferente, hoje surgem muitas empresas, né? Mas empresas, às vezes, mais antigas acabam ficando bastante nesses dois aí, e mudar eles depois dá um certo trabalhinho. Legal, mais gente respondendo aí.
Engraçado que inovação quase não aparece, mas quando a gente fala de cultura desejada, geralmente passa por inovação, né? Bom, aproveitando a pergunta aqui, o estilo atual está de acordo com o que vocês desejam para o futuro ou vocês mudariam? Como que está aí nesse alinhamento de vocês aí? Sim, está de acordo. Boa. Ótimo. Já é meio caminho andado, né? Já é. Verdade. Precisaria de uma calibragem. Bom, calibragem tranquilo. É bom. Dar só uma resolvida, né? Uma repactuada, assim. Não, gente, é isso mesmo. Pô, é para lá que a gente quer ir. Legal, acho que é um bom caminho. Estamos no caminho certo, tem umas arestinhas, tudo certo. Acho que calibragem é a palavra-chave quando a gente fala dos estilos, né? Porque a grande questão é encontrar esse equilíbrio perfeito que funcione para os desejos de cultura, né? Que cada empresa vai ter o seu jeitinho, né? Então, não tem uma receita única, mas tem uma receita que vai funcionar melhor, né? Num local ou outro. Mas tem gente falando que precisaria mudar totalmente. A gente não pôs aqui a opção, precisaria de uma calibragem um pouco maior, que ficaria entre o totalmente e tal, só para a gente conseguir poder interagir aqui. Eu entendo que pode ter essa possibilidade também, mas só para a gente conseguir ver como que vocês estão imaginando aí, entendendo. Legal. Gui, deixaram uma pergunta aqui no chat. Como propagar a nova cultura? Preciso divulgar e falar de cultura sempre? Sempre. Se fosse uma resposta simples, sim, precisa falar sempre. Ah, mas eu preciso sempre estar falando via comunicação? Não, você pode usar outros elementos. Você pode pensar em rituais, você pode pensar em símbolos do dia a dia, você pode pôr isso no discurso do líder quando ele vai fazer um evento, quando ele vai falar para o público, até no tom que você escreve, os e-mails mesmo, você pode já pensar nisso. Vamos pensar que eu quero ser uma cultura mega acolhedora, que eu dou muito protagonismo para os meus funcionários. Vai chegar aí a festa de final de ano, se eu sou uma cultura que pensa assim, eu vou contratar um grande artista para deixar ele lá, ou eu vou fazer uma banda com as pessoas da própria empresa? É diferente o estilo do evento, é diferente o que você passa. Se você fala que você vai trazer uma banda, você já sabe, pô, talvez não tenha a mesma qualidade de um artista. Mas o que eu quero passar com essa festa do final de ano? Tem que estar alinhado com a cultura. Ah, não, aqui a gente é a cultura super focada, super pensando em custos, aí chega lá o champanhe mais caro, não sei o que mais caro, você fala, caramba, mas aqui eu fico economizando o dia inteiro para chegar no final do ano e passar tal coisa? E a gente vê isso, seja na política, seja em casa, caramba, os caras falam isso e fica lá comprando lagosta. Não, mas essa galera aqui, o líder vai e fica em tal canto. A gente já viu gente que, enfim, era uma empresa muito participativa, e tinha abertura total, assim, que a galera questionou até a marca do ar-condicionado que foi comprado. Falou, pô, essa daqui não tá comprando aquela lá que é o AAzinho, sabe? Que economiza muito. Pô, mas como que a gente fala isso? A gente fala que a gente quer cuidar do meio ambiente, você vem aqui com esse negócio que fica soltando gás, ninguém pensou nisso. Tudo passa, né? E a galera olha, dependendo do quanto que tá aberto também pra galera olhar. Mas passa. Então, às vezes, você precisa calibrar um pouco essa cultura, né? Na verdade, você comunicando ou não, você está comunicando o tempo inteiro. Até quando você está comunicando, como o Guilherme está trazendo os exemplos aí, né? O que você não gostaria de comunicar. Então, tá o tempo inteiro. Por mais que a pessoa não tenha esses conceitos na cabeça, ela sente que tem alguma coisa que não está coerente, que não está encaixando muito bem. Isso. Bom, vou voltar para cá. Que a gente já estava aqui, né? Deixa eu voltar para essa. Bom, esse aqui é um estilo de cliente que a gente já viu em alguns lugares, mas esse aqui é de um cliente nosso mesmo, que tem, na hora que você põe no radar, né, tem bastante regras, bastante apoio, tem ali um pouquinho de inovação, menos objetivo. Na hora que você pensa na mudança, pô, se eu quiser diminuir de apoio para objetivo, talvez seja a mudança mais drástica ali. Mas nessa empresa aqui que a gente olha, na hora que a gente vê regras e inovação,
ela também tem dois mundos existindo ali. Tem o mundo da indústria, que puxa muito para regras, e tem uma outra área de P&D que tem muita inovação. Se você segmenta pelo recorte de áreas, você vê que tem uma que está batendo regras muito aqui forte e outra que está inovação aqui muito forte. Na média, a cultura fica assim, mas se você dá um outro zoom, ela acaba ficando diferente. Aí a decisão estratégica é ou eu vou conviver com duas empresas muito diferentes aqui dentro, em algum momento eu vou ter que decidir, ou alguma delas eu vou ter que mudar. Qual que pode dar mais trabalho mudar? O que eu tenho que fazer se eu quiser mudar da parte de, por exemplo, da operação, diminuir um pouco regras? Como que seria? Dá trabalho, você tem que capacitar os líderes, você tem que falar para as pessoas, tem que reposicionar, empoderar as pessoas, porque talvez elas sempre obedeceram. Na hora que eu tenho que começar a propor para ser uma empresa mais inovadora, eu não tenho isso no meu dia a dia, eu nunca tive esse exemplo, eu não sei propor. Você vai falar para mim, mas eu não vou saber. Aí você fala assim, mande aqui o seu programa de 10, mande a sua ideia. Não vem. Por que não vem? Porque as pessoas nunca souberam, elas não estão preparadas. Então, eu tenho que ensinar o que é, eu tenho que falar o que é, eu tenho que dar exemplos do que é, como fazer isso. E aí isso começa a pegar, né? Esse aqui é um outro exemplo que a gente tem. Esse radarzinho aqui da cultura verdinha é a cultura atual, o da azulzinha aqui é a cultura desejada, das duas, né? Aqui a verdinha é a mesma coisa, da cultura atual e da verdinha. Essa daqui da direita, na hora que você vê a mudança, ela está mudando do regras para inovação. Então, está mudando esse gap aqui que tem entre o regras e inovação para cá, é o que está aumentando. O objetivo e o apoio não está aumentando. Está legal, isso aqui está calibrado. Então, essa aqui foi uma calibragem, né? Tipo, estou calibrando, quero sair um pouco de regras, quero ir um pouco para inovação, tá a mudança em um eixo, o resto a gente mantém, alguns ritos que a gente tem, a gente vai manter, os símbolos que a gente tem, a gente vai manter, e alguns a gente vai mudar. Essa aqui já tem uma mudança um pouco maior, porque eu estou mudando nos dois eixos. Eu estou saindo de inovação, estou saindo de regras, eu quero mais inovação, e estou saindo de apoio, eu quero mais objetivo, e bastante, eu quero ser muito focado, eu quero parar de olhar para o externo, e quero ir para o interno, quero ir total para o externo. Essa mudança dá muito mais trabalho, porque ela exige muito mais força e também você enfrenta muito mais resistência. Na hora de você enfrentar essa resistência, você precisa dos líderes, da altíssima liderança, muito comprometida com essa mudança, porque ela vai mexer embaixo ali, naquela média gerência, aquelas pessoas que talvez estejam mais resistentes, vai exigir mais investimento em capacitação, vai exigir mais paciência das pessoas, a gente vai ter que ter novos processos desenhados, então precisa de muito esforço nessa implementação. Essa aqui exige? Claro que exige, um pouco menos. Então, dependendo para onde você vai, você tem que estar pronto para essa jornada. E o estar pronto é ir comunicando para as pessoas mesmo, falando onde a gente quer chegar. Porque se eu chego aqui para esse grupo aqui da esquerda e falo, gente, vai mudar tudo, as pessoas falam, meu Deus, eu não sirvo mais para cá. Não é que você não serve, você vai servir ainda. Eu estou te falando que a gente vai te ajudar, estou te falando que a gente vai te capacitar. Porque senão a resistência pode virar medo e esse medo impede a gente de mudar. Então, a gente precisa ir trazendo aliados. As formas de trazer aliados são muitas. É falando, é comunicando, é o líder ali apoiando, é a gente deixando, às vezes, de punir, incentivando quando tem erro, porque não é assim mesmo, você está numa subida, dá trabalho, eu estou aqui por você. Você vai ter que mudar também o comportamento das pessoas que reagem. E, às vezes, a gente também consegue fazer isso com comitês, com pessoas que estão ali no dia a dia, apoiando, vendo, transformando, para a gente conseguindo ir disseminando organicamente essa nova cultura. Então, sim, gente, dá trabalho, é um pouco complicado, mas eu acho que vale a gente, sim, fazer. Essa aqui acho que a gente já... Essa a gente já fez. Né? Beleza. Aqui as mudanças, se vocês forem fazer essas mudanças, precisam ser em todas as etapas da jornada, não pode ter a cultura que é, eu só faço na atração, na entrada, meu onboard é incrível, depois a parte, o resto é ruim. Lá na frente, na hora que eu desenvolvo, na hora que eu falo da carreira, na hora que eu vou promover é bacana, mas todo o resto não é legal. Então, quem eu atraio, eu tenho que saber, porque tem que estar na cultura que eu desejo. A entrada tem que ser muito legal, tem que passar esses valores. Na hora que eu faço o contato com as outras áreas, na hora que eu integro as pessoas, na hora que eu vou fazer a passagem de uma pessoa de uma outra área, da pessoa para um outro cargo, da pessoa para uma outra unidade, isso tem que ser transmitido também. Para eu reter essas pessoas, o que eu faço, onde que eu gasto dinheiro, o que eu invisto nelas. Invisto mais em treinamento ou invisto mais em salário? Os dois fica caro. Você normalmente tem custo. Não, eu prefiro realmente ser uma empresa que desenvolve mais. Beleza, você tem esse estilo de cultura. Não, eu quero que a pessoa aqui fique aqui com sangue no olho, com salário lá em cima, eu quero ser aqui mais... Legal, também é uma forma de você atrair. Nenhuma é errada, nenhuma
é certa, é o que faz sentido para você no momento. Na hora da saída, a gente pensa muito pouco na saída das pessoas. E às vezes a gente gera traumas nas pessoas. Como que eu demito? Quem eu demito? Por quê? Tá claro? Não tá. Não, foi do nada. De repente, deu uma doida na cabeça da liderança e quis tirar. Não, por que que é? Como que é? Não, foi super bem pensado. Se foi super bem pensado, também estava muito claro para as pessoas quais eram os critérios, o jeito que a gente fez. Então, tudo isso a gente tem que pensar nessa cultura, tá? Não tem estilo melhor ou pior, existe o que vai fazer mais sentido para vocês, para o momento de vocês, para a gente conseguir transmitir. Tá? Então, se vocês forem fortalecer a cultura ou alinhar, lembra que a transformação é uma grande jornada, tem bastante mudança para fazer, ela inicia, não termina, tá? Não termina, tem várias coisas, por isso que a gente fez esse e-book aqui, que a Adri vai contar um pouco mais para vocês, de como que ele está funcionando. Quer tocar, Adri, ou compartilho aqui mesmo? Pode compartilhar aí, Gui. Bom, então o e-book surgiu muito com esse objetivo de guiar mesmo essa transformação cultural. Então, assim como essa transformação ela passa pela jornada do colaborador em todas as fases, a própria transformação é uma jornada e ela precisa ter fases e a gente precisa olhar várias coisas enquanto essa transformação está acontecendo. Então, a gente criou esse e-book, que ele traz muito dicas do que fazer, do que não fazer em cada um dos pontos, em cada etapas. A gente colocou referenciais teóricos, boas práticas, com o objetivo mesmo de inspirar na hora do cliente passar por esse momento e se atentar a diversos pontos ali que são importantes para que a cultura realmente comece a mudar, né? Como o Gui falou, como está escrito aí. Ela começa, mas ela não termina. Então, a gente precisa estar atento a várias coisas nesse caminho. Pode passar, Gui. Então, mostrando um pouquinho do e-book para quem não conhece, a gente traz essa jornada, então, desde o início do projeto, por que a gente precisa transformar, depois a definição do parceiro, o diagnóstico, a implementação, que é realmente onde a gente fala sobre o que a gente fala nesse e-book, né? Como implementar, tirar essa cultura do discurso, trazer para o dia a dia. E depois disso tem o acompanhamento, que é isso da gente ficar sempre olhando e se perguntando se as coisas estão acontecendo como a gente deseja, né? Então, a gente transforma esse projeto, essa transformação em etapas, a gente divide em etapas, então começa desde a mobilização da liderança, vai passando pela definição da cultura desejada, o alinhamento de processos, e assim vai indo justamente para a gente evitar que incoerências aconteçam ao longo desse caminho, então que a gente esteja comunicando e trazendo sempre aquilo que é importante para fortalecer essa cultura que a gente deseja. Pode passar. Então, para isso, em cada uma das etapas, a gente explica um pouquinho o que a gente quis dizer com essa etapa, né? Então, por exemplo, definindo a cultura desejada, a gente precisa ter essa definição bem clara, se possível, formalizada, né? Para a gente conseguir traduzir mesmo para as pessoas o que a gente quer dizer, por exemplo, quando a gente fala que a gente quer uma cultura de mais inovação. Mas o que significa inovação para a gente, né? Como que a gente coloca essa inovação em prática? Como que o líder coloca essa inovação em prática? Então, a gente precisa traduzir ao máximo essa cultura desejada. E aí a gente traz o papel de cada um dos atores envolvidos nessa implementação. Então, a alta liderança, nesse caso, é protagonista dessa fase, porque é ela que vai definir qual é a cultura desejada. E aí você tem a média e a baixa lideranças que precisam entender muito bem sobre essa nova cultura, sobre essa transformação, para conseguir passar adiante essa mensagem, né? Porque os líderes geralmente são as grandes fontes de comunicação para as pessoas, então eles precisam estar muito bem alinhados com essa cultura desejada. E aí a gente tem o time executor e as pessoas colaboradoras, que também, todos eles ali atuando em conjunto, fazem com que essa cultura venha para a prática, venha para o dia a dia. Então, em cada uma das etapas, sempre vai ter essa explicação e os papéis de cada um envolvidos nessa fase. Pode passar ali. Perdão, Adri. E aí a gente traz o que fazer nessa etapa específica, então a gente traz dicas de como agir para fazer essa etapa acontecer,
Então, por exemplo, co-criar, né? Criar em conjunto essa nova cultura é super importante, porque as pessoas se veem nesse processo e fica mais fácil essa disseminação. Documentar a cultura desejada, como eu falei agora, né? Então, ter um manual de cultura, exemplificar, trazer situações do dia a dia que exemplifiquem como essa cultura se coloca na prática, é super importante para traduzir essa cultura. E, como eu acabei de dizer, traduzir a cultura por meio de exemplos, enfim, também é super importante. E aí a gente traz também o que não fazer, porque muitas vezes a gente pode cair em algumas armadilhas, né, nesse processo. Então, é muito importante estar atento a alguns pontos específicos que a gente trouxe. Então, por exemplo, quando a gente fala em traduzir a cultura, a gente também não está querendo dizer que você tem que fazer um super documento gigante que a pessoa vai consultar ali, porque aí ela não vai consultar, né? Se for uma coisa gigante e pouco didática, ela não vai consultar esse elemento, esse manual. Então, sempre tentar ficar atento a esses pontos do que não fazer em cada uma das etapas. E a gente traz também sempre algum referencial teórico que vai que embasa isso que a gente está falando. Então, todas as etapas é composta por essas partes que eu falei: a explicação, o papel de cada um dos atores, o que fazer, o que não fazer, e alguma frase de algum teórico. Rodri, não, é só para falar dessa parte do manual, né, que é uma parte que a gente gosta bastante, só para deixar claro assim que no manual também entra a cultura, né? Porque o tom do manual, se vai ser mais teórico ou mais prático, ou o formato, como é que vai ser, também vai ser ditado por essa cultura, né? Que a gente vai diagnosticar ou vai fortalecer, ou sei lá, vai mudar, vai estar com a carinha mesmo da empresa, né? Então, isso que é legal também de dizer. Isso, e a gente defende muito o manual porque justamente é uma coisa que formaliza e que qualquer pessoa pode ter acesso para entender o que está acontecendo aqui, né? Então, isso fica ali documentado, é uma forma de trazer mais palpável. Bom, e aí implementar uma cultura quer dizer colocar a mão na massa, né? Então, por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho do Comitê de Cultura, que a gente sempre defende, né, que tenha durante esse processo todo, porque são aquelas pessoas que vão ser os grandes embaixadores da cultura desejada e que vão ajudar a disseminar e também a estar atento a tudo que vai acontecendo nesse processo para ver se está alinhado com a cultura desejada, com os valores, enfim. Então, criar um comitê de cultura é super importante, porque ele possibilita que a gente crie essa cultura em conjunto. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma ferramenta que a gente usa de cocriação, e é super importante, novamente, né, porque a pessoa se vê naquele processo e ela ajuda, ela traz diferentes pontos de vista, um comitê traz diferentes pontos de vista, né? Então, é legal porque a gente vai somando, né, essas visões e consegue criar uma estratégia de implementação em conjunto. Também ajuda a planejar essa mudança, então o que vai acontecer agora, o que a gente vai fazer depois. É uma forma das pessoas, desses membros do comitê, colocarem a mão na massa, porque, infelizmente, mudar a cultura não é simplesmente trazer ali um texto novo ou um manual de cultura e pronto, a cultura foi mudada, né? Não é isso, está no dia a dia, isso está em várias etapas. Então, a gente precisa de pessoas que coloquem mesmo a mão na massa e façam essa mudança acontecer. O comitê é super importante para acompanhar se a mudança está seguindo o rumo que a gente quer, se está trazendo os resultados que a gente deseja. O comitê tem um grande papel de atuar como guardião da cultura, então realmente está ali todos os dias olhando se aquilo está acontecendo, o que está sendo contraditório, o que a gente precisa ajustar, e trazer a cultura para o dia a dia, para as suas equipes de trabalho, enfim, fazer com que essa cultura vá permeando toda a organização. Pode passar. Tem uma coisa... Oh, perdão, vai lá, Débora. Não, eu só dizer que a gente, como parceiro, né, pode parecer estranho, mas não é. A gente ama um comitê, porque a nossa ideia é realmente, né, que essa cultura se transforme e continue se transformando e se aprimorando. Então, empoderar, né, essas pessoas internamente, fazer com que elas abracem a cultura
continuem dali para frente, né? Que a gente possa, uma hora, sair de cena mesmo, né? E voltar de vez em quando, né? Espero voltar de vez em quando para dar um suporte, mas que o próprio comitê, né, consiga levar adiante tudo que foi construído, que é construído muito em parceria, mas que vá para além da gente, né? Que tome, né, Dri, que tome assim um rumo independente mesmo, até da gente, assim, até da gente que vai estar ali como parceiro, né? É uma forma de fazer com que a empresa se apodere, né, se apodere dessa transformação, desse movimento. Gui, que você ia falar? Diminui muito a resistência quando a gente tem um comitê fazendo as ações, porque como as pessoas que pensam, elas já estão ali pertencentes àquilo que está sendo criado, para elas mesmas boicotarem o que elas fizeram é muito menor. Na hora que você chega lá você está numa unidade que é longe do administrativo, que normalmente, muitas vezes, pensa esses projetos de cultura, as pessoas, lá, vem a galera do RH querendo mudar minha vida inteira. Não é a galera do RH, não, é o João ali, da operação ali do almoxarifado. É o João? Pô, é outra recepção, né? É outra forma da gente conseguir ver isso acontecendo. Total, muito, muito isso mesmo. A participação conecta, né? Conecta mais. Bem mais. Isso, total. Alguns cuidados, algumas dicas aqui de como começar esse comitê. É muito importante que a participação seja voluntária, né? Justamente para quebrar essas resistências, a pessoa tem que estar lá porque ela quer, porque ela vê sentido. Os grupos, o ideal, né, para que o trabalho ele aconteça, mesmo que a gente consiga acompanhar todos os passos. É ideal também que não seja um grupo muito grande, então, sei lá, de 8 a 15 pessoas, desde que ele esteja bem diverso, pessoas de várias áreas, de vários tempos de casa diferentes, enfim, isso é muito importante, até para trazer esses pontos de vista diferentes. E é muito legal se o convite partir da liderança, porque aí é uma forma dessas pessoas ganharem um poder ali e a empresa mostrar a importância que ela dá para esse processo de mudança e tal. Então, é super legal quando a própria liderança, sei lá, faz um vídeo, faz um evento para chamar as pessoas. Isso faz muita diferença na condução desse processo. Pode passar, Gui. E tem um detalhe importante aqui, que é legal que esse comitê seja criado desde o início do projeto, mesmo que ainda não esteja na fase de implementação, se ele foi criado já desde lá do diagnóstico, é legal porque ele consegue ir acompanhando tudo que está acontecendo no processo, e aí isso também vai dando mais poder e mais possibilidade de mudança, né? Então, eles são grandes aliados. Bom, e aí nos encontros, né, que devem ser periódicos, é muito importante contextualizar esse grupo, então eles têm que saber falar em uma frase qual é a mudança de cultura que a gente está propondo, que a empresa está propondo. Então, falar sobre isso, falar sobre as expectativas, o que a gente espera dos membros desse comitê, né? Porque não é só estar ali nas reuniões, o que a gente espera que eles façam e tal. Desenhar essa cultura desejada para que eles não tenham dúvidas, porque eles precisam muito, assim como os líderes, né, os membros do comitê precisam ter na ponta da língua, entender bem. Para isso, geralmente a gente faz uma etapa de capacitação também dessas pessoas, justamente para que elas possam entender melhor. Então, explicar o que é cultura organizacional, quais são os elementos da cultura, quais são os estilos de cultura, da onde a gente está saindo, para onde a gente vai, tudo isso eles têm que ter muito claro. E o grande protagonismo do comitê é nessa cocriação, né? Então, não levar as coisas necessariamente prontas para essas pessoas, mas fazer com que elas participem desse processo. Isso vai ser super importante para elas também tomarem conta e se apoderarem disso. Pode passar. E aí a gente sugere algumas ferramentas, né? A gente usa muito o Mural, que eu vou apresentar daqui a pouco. Tem também o Miro, que é uma outra, e enfim, devem existir outros também. O importante é que seja um espaço que as pessoas consigam criar em conjunto. Pode ser presencial também. Exato, pode ser presencial, com certeza. E aí, bom, é legal para esse comitê funcionar, é legal estabelecer algumas regras, né? Então, criar essas regras em conjunto também é legal, tudo que puder ser feito em conjunto é bom. E aí, alguns exemplos, né? Qual vai ser a periodicidade dos encontros? Para algumas empresas vai funcionar um encontro mensal, para outras quinzenal, para outras semanal, enfim. Lembrando que são atividades que essas pessoas vão ter que
dividir, né, com as suas atividades mesmo do dia a dia, então depende muito do funcionamento da empresa. A participação das reuniões, se a pessoa falta não sei quantos encontros, ela continua ou não no comitê. Qual é o melhor canal de comunicação? Se a gente fazer um grupo no WhatsApp, no Telegram, enfim. Como que vão ser as aprovações? Isso é super importante, porque também depende de empresa para empresa. Então, pode ser que em algumas empresas o comitê vai ter carta branca para fazer as mudanças que ele quiser, em outras não, ele vai precisar de alguns níveis de aprovação, a confidencialidade, as responsabilidades e o possível desligamento do comitê, como isso aconteceria. Então, são alguns pontos que são legais esse grupo discutir logo no início. Por isso que, só um adendo, por isso que é importante, né, esse trabalho de cultura ser um trabalho que atinja, né, e seja incorporado por várias áreas, porque, na verdade, até para a pessoa poder participar desse comitê, ela tem que ter esse suporte da empresa, do líder, para ela poder fazer essa divisão, né, com as tarefas do dia a dia, como você falou, e ter essa liberdade, né, de poder participar. Sim, com certeza, é importante envolver a liderança também, né, para que ela esteja de acordo com isso. Bom, e aí tem alguns papéis que facilitam o trabalho se a gente dividir, né? Então, a gente tem lá as 10, 15 pessoas. É importante que esse comitê tenha um líder e um sublíder, né, para definir a ordem das coisas, o que a gente vai priorizar, o que a gente não vai, para ser o porta-voz junto com a liderança, para levar as propostas para aprovação, fazer interfaces com as áreas, né? Então, se a gente propõe uma mudança que vai acontecer na operação, a gente precisa ter um trânsito livre ali, precisa ter tudo isso muito bem alinhado. Também são pessoas que vão acompanhar os KPIs, as ações que estão sendo implementadas, se estão trazendo resultados, e ter muito esse olhar crítico para garantir que essas mudanças fazem sentido na empresa e que elas reforçam a cultura desejada. Pode passar, né? Tem também os executores, né, que é o maior grupo, que é quem vai colocar a mão na massa, então vai fazer as ações acontecerem, vai criar os planos de ação, vai colher os feedbacks, que é super importante, né, porque a gente está muito numa de teste mesmo, o que funciona, o que não funciona, então é importante que tenha esse contato com a equipe, enfim. Também ter esse olhar crítico, atualizar os status das tarefas, enfim, é quem vai colocar a mão na massa e tirar as atividades do papel. Pode passar. E é muito importante também ter ali uns agregadores, né, que são as pessoas que vão puxar esse time, que vão marcar as reuniões, que vão manter essa frequência, que vão fazer também interface com outras áreas, que vão acompanhar os indicadores, o cumprimento das tarefas, enfim. Então, a gente sugere uma divisão mais ou menos assim, né, de líder, de executores e de agregadores, que vão controlar mesmo o status das atividades, para que não fique, né, as coisas não fiquem muito soltas. Pode passar. Bom, aqui tem um exemplo de um framework, que é uma sugestão também. Então, o líder vai priorizar a ação, e aí os executores vão implementar, vão desenvolver essas ideias, o comitê aprova, né, o comitê chega ali nas decisões em conjunto, o líder vai aprovar com a instância responsável ali, se vai ser a diretoria, enfim. Não preciso passar ponto por ponto, mas é só para ter uma ideia do papel de cada um, né, que é importante que o comitê estabeleça esse framework que faça sentido para ele, para que as pessoas tenham claras quais são as suas funções e o que é esperado delas. Às vezes muda de um projeto para o outro, os nomes, as quantidades e tal, que a gente está trazendo um exemplo só para vocês conseguirem ver e pensarem aí também na realidade, né? Tudo isso quando a gente está nos projetos, a gente adapta e junta com vocês. Até o nome que a gente dá agregador da empresa, que a gente vai transformar isso num símbolo, a gente não vai chamar de agregador, a gente vai chamar em algo que tem a ver com a cultura. Mas aqui acho que a gente deu um nome mais genérico para vocês entenderem. Bom, e aí a gente chega na parte da facilitação, da cocriação, que eu vou trazer também exemplos de dinâmicas e de atividades que a gente faz. Vou compartilhar aqui minha tela do Mural. Não sei onde eu estou aqui, Gri. Eu vou parar aqui. Eu acho que... Ah, tá. Uhum. O Daniel também ia compartilhar para você. Isso. Foi? Vocês estão vendo? Estamos sim, Gri. Bom, aqui é uma visão geral do Mural. Eu não sei quem conhece essa ferramenta. É uma ferramenta que ajudou muito
a gente, principalmente naquele início de pandemia, né, que a gente precisava substituir os encontros presenciais pelos encontros online, então a gente adotou o Mural e deu muito certo. Então, aqui nessa ferramenta a gente consegue criar, editar post-its, colocar imagens, fazer votações, editar caixa de textos, mapear sentimentos. A gente gosta muito de colocar algumas frases e para que as pessoas pontuarem como elas se sentem lendo aquela frase. Então, enfim, é uma forma da gente realmente criar em conjunto, como se estivesse todo mundo ali na mesma sala, fazendo as atividades. Então, eu vou passar aqui por alguns pontos, né, que a gente geralmente faz com os comitês. Então, a primeira coisa é dividir esse grupo dividir o grupo nessas diferentes funções aqui. Então, que as pessoas, o ideal é que as próprias pessoas se coloquem onde elas se sentem mais à vontade, como líder, como executor, e trazer exemplos do que significa ser cada um dessas, para que as pessoas se responsabilizem, se comprometam mesmo, porque é super importante levar muito a sério essas funções aqui, para que a coisa flua da melhor forma, né? Então, vou dar um exemplo aqui de algumas atividades que a gente faz. Então, por exemplo, quando o Guilherme apresentou, né, os elementos da cultura, alguns deles, os heróis e as histórias são um dos elementos. Então, por exemplo, se a gente quiser reforçar o valor de inovação, né, digamos que a gente precisa reforçar todos os valores, um deles é a inovação. Então, a gente traz a definição desse valor, que geralmente está no manual de cultura. Então, o que significa o valor inovação para a gente, como que esse valor é praticado, né? E aí a gente vai levantar histórias e heróis que tenham relação com esse valor. A gente coloca para o próprio comitê sugerir quais são as histórias, quais são que já existem, né, na empresa e que a gente pode fortalecer para que esse valor também seja fortalecido, né? O que a gente pode trazer? Então, aqui tem alguns exemplos. Tem uma pessoa aqui que foi a primeira mulher que ocupou um lugar totalmente composto por homens, isso tem a ver com a inovação. Tem a pessoa que é referência em proatividade, colaboração, enfim, tudo que tem a ver com o valor. E aí a gente vai passando por etapas, né? Primeiro a gente faz um grande brainstorm, depois a gente escolhe uma história, um herói específico que tem a ver com aquele valor, que pode representar aquele valor. Aí é importante a gente fazer um checklist, né? Quando a gente escolher, bom, essa história que a gente escolheu, ou esse herói que a gente escolheu, ele conflita com algum dos outros valores? Ele é uma pessoa inspiradora, né? Faz sentido para toda a empresa? Ou seja, todo mundo de alguma forma conhece essa pessoa ou já ouviu falar nessa história? Ela está alinhada com o propósito? Isso é super importante, né? Se a gente vai escolher uma história que representa essa cultura que a gente quer fortalecer, ela tem que estar alinhada com o propósito. E aí a gente vai quebrando isso, detalhando. Então, qual que é a história? Onde que a gente pode contar? Então, sei lá, a gente pode colocar no onboard, a gente pode colocar no site, a gente pode colocar no jornal interno. Quem vai contar vai ser a comunicação, vai ser a própria pessoa, vai ser o diretor. Por que é uma boa história? Quando contar, em que momentos da jornada do colaborador que a gente vai contar essa história e quais canais que a gente pode usar. Aqui é um exemplo que aí a gente vai detalhando isso para conseguir depois colocar em prática. Mesma coisa com símbolos. Então, se a gente quer, por exemplo, reforçar o valor de integridade, quais são os símbolos que já existem e que falam desse valor? Os nossos valores, o manual compliance, o canal de denúncias. Que novas sugestões a gente pode ter? O que a gente sugere para fortalecer esse valor da integridade? Então, numa outra etapa, a gente vai escolher qual é o símbolo, a gente faz o checklist e detalha esse símbolo, onde que esse símbolo vai estar presente, como que a gente faz para implementar, quais são os passos, quem vão ser os responsáveis, quando que a gente vai usar, enfim, sempre detalhar ao máximo para que fique mais fácil essa implementação. Tudo bem? Estou indo muito rápido? Tudo certo? Não estou vendo. Acho que tá ótimo, Dri. Não sei se a galera tá pegando aí, né? A gente tem várias frentes. Essa de cocriar aí no muro é uma que a gente gosta, porque primeiro que ela é bem interativa, as pessoas participam bastante, a gente tem a liberdade e também tem a mensagem que nada do que a gente está escrevendo na cultura
a gente não possa mudar, né? Tá um post-it de distância, não, isso aqui não ficou bom, não. Não, essa história aqui eu acho que eu não gosto. Dá para votar, não, essa aqui ficou melhor, a gente quer transformar. Então, permite muitas frentes, né? O jeito da gente construir e as pessoas que estão ali no dia a dia, tem hora que a gente não sabe quais são os grandes símbolos, a gente não sabe quais são os ritos que estão implementando. Às vezes, uma coisa que é muito legal, que é feita numa unidade, que isso quer dizer, tipo, tem uma baixa consistência porque é feito só num lugar. Mas isso é tão legal que você fala, gente, isso aqui tem que ser para todo mundo, mesmo que não tenha nascido no administrativo. Vamos exportar isso. Então, a gente disseminando e ouvindo, acho que é o fundamental dessa criação da cultura em conjunto, né? Porque cultura é praticada, não pode ser imposta. Imposta é outra coisa e a gente não acredita muito nessa forma de lidar com esse tema. Fora que isso aqui também é uma forma de documentar, né, todo esse caminho que vem sendo feito. Então, quando a gente precisa retomar alguma coisa, quando a gente quer, sei lá, voltar em alguma parte, isso tudo está aqui documentado. E é tão legal olhar, né? Você depois, quando já está num momento do trabalho, você olhar para trás e as pessoas verem tudo que elas construíram juntas e tudo que foi conquistado, é bem bacana também. Isso. Bom, aí quando a gente fala dos ritos, né, que é um outro exemplo, um outro elemento da cultura que é super importante para a gente passar a cultura que a gente quer. Então, primeiro a gente vai falar sobre os ritos, o que são os ritos, quais são os ritos de passagem. Aqui tem uma divisão, né, que a gente costuma usar: ritos de passagem, ritos de reconhecimento, integração, redução de conflitos e renovação. Então, explicar cada um desses para que as pessoas ali entendam do que a gente está falando, retomar o que já existe. Então, quais são os ritos de passagem que a gente tem? Café da manhã de boas-vindas, visita nas áreas, banco de oportunidades, porque aí a gente está revisando o que já existe, né? Talvez seja mais fácil começar pelo que já existe. Então, esse café da manhã de boas-vindas, será que a gente pode incluir aquela história que a gente mapeou e que é importante para fortalecer a cultura? Será que a gente pode incluir ela nesse café da manhã de boas-vindas para que seja mais uma oportunidade da pessoa contar e da pessoa já chega na empresa ouvindo essa história? Então a gente pode fazer isso. No rito de reconhecimento, a gente tem o prêmio de inovação. Se a gente quer fortalecer uma cultura de inovação, o que a gente pode fazer nesse prêmio para ele ganhar mais força, para ele ganhar mais poder aqui dentro? Então, a gente vai revisando tudo que já existe sob a perspectiva da nova cultura, né? Como que a gente pode aproveitar o que já existe para fortalecer essa cultura? E aí, novamente, a gente vai detalhando, criando planos de ação. Então, por exemplo, aqui, quais são os ritos de passagem que já existem? Quais são outras sugestões que a gente pode fazer, né? Aí a gente vota. Por onde que a gente começa? Vamos fazer uma votação. A gente vai começar por um rito aqui de mentoria de funcionários. Então, como que a gente pode fazer esse rito? Bom, aqui tem um outro exemplo, né? Um rito de promoção e transferência. Como que ele acontece? Quais são os símbolos? Quando ele acontece? O que as pessoas falam? O que o participante fala? O que o líder ou o organizador fala? O que as pessoas sentem? É realmente a gente se colocar no lugar como se esse rito estivesse acontecendo e pensar em tudo em relação àquele rito. Dissecar ao máximo como que aquele rito vai acontecer, que aí a gente consegue ver as forças, as fraquezas, o que a gente precisa estar atento. Então, a gente vai fazendo isso em cada um dos ritos de reconhecimento. Então, a gente faz toda a concepção desse rito e o plano de ação. Então, quais são os passos para a gente implementar esse rito, a frequência, os indicadores, enfim. Tudo isso tem que estar muito bem mapeado para a gente, a partir daí, o comitê conseguir colocar em prática e se responsabilizar por esse rito. Eu sei que ele vai acontecer de tal forma, eu preciso falar com tal área, a frequência vai ser essa, os indicadores vão ser esses, que é super importante ter os indicadores claros, os riscos são esses. Então, enfim, a gente faz um grande mapeamento aqui de cada um deles e sempre lembrando do checklist, né? Sempre se perguntar, esse rito, ele está realmente falando o que a gente quer que ele fale? Ele está comunicando a nova cultura? Isso aqui está meio antigo, já não tem muito a ver. Então a gente precisa rever essa parte, enfim. Então a gente vai fazendo todas essas atividades, aqui alguns exemplos. Quais são as forças e fraquezas que a gente identifica hoje, até para que a gente possa comparar depois do processo para ver o que a gente andou aqui. Então, tem coisas que já são muito boas na nossa cultura que a gente precisa fortalecer e tem outras que a gente precisa encarar aqui para melhorar, para que não seja mais uma fraqueza.
e tudo isso com acompanhamento, né? Então, a gente sugere aqui que isso pode ser feito de diversas formas, tá? O mural é uma das formas, justamente por ele ter essa facilidade de interação, mas podem ser feitos de outras maneiras. Então, a ideia aqui é que seja um grande mapa de acompanhamento das tarefas. Então, a gente vai, coloca aqui quem são as pessoas que estão envolvidas, quais são as atividades, a gente pode dividir as atividades por tamanho, pequeno, médio, grande, muito grande, para a gente conseguir priorizar quem vai fazer o quê, quando que a gente vai fazer tal coisa. Então, por exemplo, no primeiro mês a gente definiu quais são as tarefas, e aí a gente vai sinalizando o que está sendo desenvolvido, o que já está pronto, para que o líder do comitê, né, e para que os agregadores também, eles tenham essa visão do, olha, isso aqui está um pouco atrasado, como que a gente faz para ganhar mais velocidade nisso aqui? Enfim, é bem inspirado na metodologia ágil, para que todo mundo tenha uma visão do processo. E aí que a gente tenha rituais também nesses encontros. Então, quando acontecer um encontro, cada um vai dizer o que fez, o que vai fazer a seguir, quais são os impedimentos, né, os riscos, para que todo mundo entenda, todo mundo esteja na mesma página e atue para minimizar esses riscos. O que já está pronto, o que está aprovado, o que aconteceu bem, né? Então, ter um momento de feedback, o que aconteceu bem, o que não foi bom, o que deve ser melhorado. E aí a gente volta para as tarefas, vê quais são as tarefas do próximo mês e vai acompanhando isso mês a mês ou semana a semana, enfim, depende da periodicidade do comitê. Então, a gente gosta de ter as coisas o mais visível possível para que o comitê todo fique na mesma página e consiga estar bem alinhado com as atividades. Então, aqui é uma sugestão de como isso poderia ser feito. E vocês percebem que é muito vivo, né, gente? O jeito que a gente está construindo, a gente tem que ir refazendo, a gente tem que estar olhando, não dá para pensar que a gente vai definir e o que a gente definir vai ser implantado do jeito que a gente quer. Por isso que a gente precisa das pessoas, para a gente ir caminhando entre as resistências dela e entre a cultura, que às vezes está mais a fundo ainda que a gente não percebeu. Pode ser a cultura daquele local, a cultura daquele líder, que a gente tem que adaptar ela, incorporar nessa nova cultura desejada. Então, a gente vai criando e ouvindo muitas vezes, né? A gente tem um diagnóstico que a gente ouve, mapeia a cultura, mas a gente tem que ir fazendo essa escuta o tempo inteiro para a gente saber como implementar. Porque a gente pode ficar bravo que você mudou ele de lugar, porque eu era perto da janela, batia sol. Você falou, cara, mas eu fiz uma nova estrutura, agora tem mesa de ping-pong, cerveja, tem não sei o quê, e você tá bravo quase com o sol. Ele falou, mas o que eu queria mesmo era o sol, você me mudou, nem me perguntou. Você nem pensou nisso no layout. Então, tipo, por isso tem que ir escutando e falando sempre com as pessoas, porque uma coisinha muito boba pode machucar muito. E na hora que machuca muito, essa pessoa pode virar detratora da sua cultura e aí ferrou o projeto, sabe? Exatamente. Bom, acho que do comitê era mais ou menos isso. Geralmente a gente ajuda na criação desse comitê, nas primeiras reuniões, para definir a governança, tudo isso, mas que o comitê tenha condições depois de seguir sozinho, né? De continuar fazendo esse trabalho, independente de santo caos. Isso aí. Bom, gente, a gente já está passando do nosso tempo, a gente ia até às 10h30, a gente queria muito agradecer a presença de vocês, quem está aqui com a gente até agora, que comentou, que pediu material. Daniel acabou de colocar o e-book aí, né, para vocês poderem baixar. Acho que a Débora tinha mandado o link do infográfico também. A gente vai, para não perder o tempo de vocês aí, a gente vai sortear quem foi a pessoa e vamos também olhar das frases lá que vocês tinham mandado, a gente manda quem tinha, a gente posta também quem foi a pessoa ganhadora, para ser bem transparente com todo mundo. Queria agradecer de novo as meninas, se quiserem dar um recado final aí. O material, a gente não sei como a gente vai disponibilizar o vídeo, mas a gente vai dar um jeito de colocar, não sei se é no LinkedIn, se é no YouTube da Santo Cal. Vocês vão ter de alguma forma, e se vocês gostarem do evento, quiserem fazer outras vezes, comentem depois aí nesse post que tema que vocês querem ver, o que vocês acham mais interessante da gente falar nessa jornada de cultura. E tem tantas coisas, né? A gente tangenciou alguns assuntos, passou por outros, mas se tiver algum específico aí que vocês achem legal, comentem pra gente que mês que vem ou nas próximas vezes aí a gente faz. Meninas, algum recado que vocês gostariam?
Contem com a gente para falar sobre esses temas, todos os desafios que a gente comentou aqui. Estamos super à disposição, adoramos esse assunto, então, quando quiserem, estamos aí. Eu ia falar meio que isso também. A gente é muito entusiasta desse tema, a gente é muito empolgado, tanto que a gente passou aí do tempo, desculpa por isso. Mas estamos um canal aberto aqui, tá? Para quem quiser conversar mais depois, trocar uma ideia nos bastidores. E como o Guilherme falou, se gostaram, mandem temas aí para a gente pensar nos próximos. Tem tanta coisa, né? Propósito, valores, ritos e símbolos, são temas que rendem bastante coisa legal. Queria agradecer todo mundo pela presença e dizer que vocês podem também mandar mensagem para a gente depois dessa live, nos contatem aqui, mande mensagem pelo LinkedIn que a gente responde. Isso aí, se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu, depois a gente pega o nome da pessoa aí e a gente também responde para vocês. Gente, prazerzão, muito obrigado, continuem comendo aí a cultura no café da manhã, voltem para falar conosco, estamos sempre de portas abertas aí, tá bom? Um abraço, boa semana para todo mundo. Um beijo, gente. Tchau, Bom dia gente, para todo mundo. até mais. Tchau, até mais. Gente.